Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Física 1. Essa disciplina faz parte do primeiro semestre do curso de Projetos Mecânicos da FATEC Pindamonhangaba. Eu sou o professor Christian e quero começar a nossa aula de hoje discutindo com vocês um trecho do livro da biografia de Galileu. Prestem atenção. Galileu foi filho de Galilei. Nasceu a 15 de fevereiro de 1564. A família vivia na cidade de Pisa, situada na região da Toscana, no noroeste da Itália. Seu pai, Vincenzo, era um músico conhecido que se interessava muito por teoria musical. Galileu aprendeu a tocar alaúde ainda criança, tornando-se um músico bastante bom. Embora vivaz e energético, gostava de ficar sozinho no quintal ou no quarto, tocando alaúde e compondo as próprias melodias. Até os 11 anos, Galileu foi educado em casa pelo pai e por professores particulares. Ele foi uma criança vivaz, extrovertida, que amava explorar e investigar tudo que se encontrava ao seu redor. Vincenzo Galilei desconfiava da maior parte dos estabelecimentos educacionais e se ressentia muito com a ideia de enviar o seu filho mais velho para a doutrinação de qualquer um deles. Em 1575, a família se mudou para Florença, uma grande cidade a leste de Pisa. De todas as cidades italianas, Florença era tida como o local em que o aprendizado e a vida intelectual atingiram o ápice naquela época. Muitos historiadores acreditam que a Renascença nasceu em Florença. E quando a família de Galileu ali se instalou, ela chegava ao máximo do desenvolvimento como o centro intelectual da Europa. Vincenzo não podia pagar pela educação do filho, de modo que o pequeno Galileu, então, aos 11 anos, foi enviado para a escola de um mosteiro de Villambrosa, uma cidade vizinha. Entretanto, as coisas não correram tão bem quanto o pai de Galileu esperava. Depois de 3 anos, o pai de Galileu se viu forçado a tirá-lo da escola, pois descobriu que o estudioso jovem havia se oferecido para ser monge. Aterrorizado com a decisão, Vincenzo levou Galileu de volta para Florença, a fim de ali continuar sua educação. Discutindo, ou começa lendo um trecho do livro da biografia de Galileu. Tem vários livros sobre a biografia de Galileu, e eu estou usando esse livro aqui, para ler alguns trechos. Ao longo do nosso curso, a partir de agora, o Christian vai ler alguns trechos, porque existe uma ligação muito forte da contribuição de Galileu com os fenômenos relacionados às leis do movimento. Então, tem uma contribuição muito forte. Galileu, só para você ter uma ideia, ele foi um dos primeiros a iniciar os estudos ou plantou a semente do conceito de inércia, a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton deixa muito bem claro isso daí, que a ideia do princípio de inércia não foi de Newton, nem de Galileu. Pegou o princípio da inércia e ele deu uma nova roupagem, uma nova visão ao conceito que Galileu já havia discutido. Newton pega esse conceito, desenvolve o conceito de inércia, depois desenvolve a segunda lei, princípio fundamental da dinâmica, e depois a terceira lei, o princípio da ação e reação. E Newton ainda, ele escreve, quando ele publica o seu livro Principia, ele escreve dizendo que se enxerguei mais longe de gigantes. Se enxerguei mais longe foi porque subi no ombro de gigantes. Ele fala aqui dos gregos antigos,
Grécia Antiga, com o início das discussões científicas dos fenômenos físicos, e também do Galileu, que ele coloca, né? Se enxerguei mais longe, foi porque subi nos ombros de gigantes. Esse momento extremamente humilde de Newton. Newton não era um cara muito humilde, mas ele era um cara que sabia reconhecer a importância e a grandeza das pessoas e dos cientistas importantes que ele pôde estudar. Então você perceba aqui que Galileu, ele, né, como ele diz aqui, né, que ele nasceu em 1564. Para você ter uma ideia, o Brasil foi descoberto em 1500. Então, quando a Europa já estava, né, no momento de receber Galileu, o Brasil estava apenas sendo descoberto. Só para a gente fazer um paralelo, né? Aqui eu discuto, né, que Galileu ele está nascendo, mas nessa mesma época você tem Kepler, você tem Copérnico e você tem Giordano Bruno. O pessoal já estava discutindo a discussão gigantesca, quem era o centro do universo. E Copérnico discutindo que a teoria heliocentrista, né, a teoria do Sol no centro do universo, já um embate com a Igreja Católica. E depois você vem Kepler, com as leis de Kepler, já discutindo a trajetória da Terra em relação ao Sol. Discutindo não só a trajetória, mas os períodos, né, intervalos de tempo dessa trajetória, né, e também a trajetória elíptica, já quebrando a ideia, né, da trajetória circular que Aristóteles defendia muito, que os corpos celestes eles se deslocavam em volta da Terra por órbitas circulares. Lá vem o Kepler, já discutindo que a órbita não era circular, era elíptica. E a Terra, e o Sol num dos focos dessa elipse, e a Terra descrevendo uma elipse em volta do Sol. Lógico que a excentricidade dessa elipse não é muito grande. É próximo de uma trajetória circular. É próximo, mas não é circular. Então hoje a gente sabe que não é uma elipse exagerada de forma nenhuma. A trajetória da Terra praticamente próxima de uma trajetória circular. Mas é uma elipse sim. Né? Daí das diferenças das estações do ano, inverno e verão, verão mais próximo do Sol, inverno mais longe do Sol, e também inverno e verão no hemisfério norte, com a inclinação que a Terra possui em relação ao Sol quando ela está se deslocando, no movimento de translação e rotação. Isso daqui nós já discutimos em outros momentos com vocês, tá ok? Então você percebe aqui todo um cenário propício ao desenvolvimento científico, porque nesse momento, e aí ele coloca em 1575, né, que a família muda-se para Florença, e ali é o ápice do Renascimento. Então, o pensamento humano, o pensamento filosófico, o pensamento científico da humanidade, ela começa a ter uma reviravolta extremamente grande, porque os pensadores aqui, eles começam a ter um pensamento diferente dos pensadores da Idade Média. Então você tem aqui uma reviravolta. E não esqueça, né, que Galileu morou um período em Pisa, aquela célebre experiência, né, que ele sobe na Torre de Pisa e ele solta ele pergunta para as pessoas qual dos dois chegariam ao solo primeiro. No primeiro momento, é lógico que essa experiência foi ridícula, né, porque a pena, pela resistência do ar, ela demorou mais tempo para chegar ao solo. Mas quando Galileu pega uma bala de canhão e uma pedra muito, muito, muito menor do que essa bala de canhão, quando solta os dois objetos, praticamente os dois objetos chegam ao solo ao mesmo tempo, mesmo tendo resistência do ar. Existe um vídeo na internet que você tem que assistir sobre esse experimento que foi feito, eu não sei se foi na Europa, ou num grande laboratório,
onde eles têm um sistema de vácuo gigantesco e eles colocam uma bola de canhão e uma pena e soltam os dois ao mesmo tempo. E eles filmam quadro a quadro, eles filmam ponto a ponto até os dois objetos chegarem ao solo. E a bola de canhão e a pena chegam exatamente juntos, num sistema de vácuo, tirando a resistência do ar. Belíssima experiência, belíssima experiência. Então, o Christian, ele vai discutir, ele vai sobre a vida de Galileu, justamente para discutir a questão, porque o Galileu ele foi um grande um grande cientista e contribuiu demais para caracterizar fenômenos relacionados a movimento. Então você tem contribuições gigantescas do Galileu, né? Então, ele também é considerado um cientista que foi o pai da metodologia científica, porque ele foi o primeiro cientista a descrever experimentos e analisar experimentos a partir dessa descrição. Ele conseguiu desenvolver um método de análise. Então, eu vou analisar um fenômeno físico com algumas características importantes. Eu vou analisar um fenômeno físico com algumas características importantes. O trígolo, nosso amiguinho, ele vai contribuir para que a gente analise o movimento que ele vai desenvolver ao longo do meu sistema de referência. Então, Galileu contribuiu para analisar sistema de referência, se um objeto está em movimento e repouso em relação a um determinado sistema. Depois ele veio discutindo a questão de ponto material e corpo extenso, trajetória, deslocamento, espaço percorrido, intervalo de tempo, movimento de forma variável. Contribui com a análise e descrição desses fenômenos para trazer para Newton, já de bandeja, o início do princípio da inércia, para Newton pegar essa análise toda e continuar os seus estudos e caracterizar os elementos relacionados à dinâmica. Então, o Galileu, ele contribuiu demais na cinemática, como outros cientistas contribuíram na cinemática, e Newton vem depois discutir na dinâmica. Galileu e muitos cientistas contribuíram para o estudo do movimento sem se preocupar com a causa. E Newton veio analisando este movimento e depois ele veio querendo saber o que causou aquele movimento. E uma das coisas mais interessantes, né, que é atribuída a Newton é a questão da maçã, né, que ele se caiu ou não na cabeça dele, debaixo do pé de uma macieira, e de repente esse objeto cai, não cai na cabeça dele, mas cai próximo dele, ou nele mesmo, no corpo dele, sei lá. E aí Newton, ele teve uma reação pungente, que ele fez a seguinte pergunta: por que os objetos caem? E aí ele pega todo o estudo do Galileu e os cientistas relacionados a movimento, e ele vai desenvolver a sua teoria da gravitação. E também desenvolve a ideia da aceleração gravitacional. Né? Galileu contribuiu para que Newton pudesse, lá na frente, desenvolver esses conceitos aí. Né? Então, o que o trígolo aqui vai nos ajudar nesse momento, né, de interação entre Galileu, Newton, Copérnico, Ptolomeu, Kepler e Copérnico, né? Ptolomeu é da época de Aristóteles, né? Então eles eram muito amigos e tinham muitas ideias próximas, né? Mas Copérnico, Kepler e o Ptolomeu, Giordano Bruno, isso, e Galileu. Bom, a partir daí, o trígolo, ele vai, né, nesse momento, eu vou falar, começa a trígolo do meu sistema de referência. A trajetória não precisa ser retilínea. É lógico que a gente vai analisar aqui em linha reta, porque eu estou fazendo um desenho numa lousa, mas não precisava ser em linha reta. Poderia ser no plano, poderia ser em 3D, em duas dimensões ou 3 dimensões, mas a gente vai analisar o movimento do trígolo zero. Então o trígolo vai partir a partir do
do meu início do meu sistema de referência. A origem do meu sistema de referência. Posição inicial igual a 0 metros. Tempo inicial, 0 segundos, porque eu vou ligar o cronômetro a partir do momento em que o trígono começa a se deslocar. Então, tempo inicial igual a 0 segundos. Velocidade inicial, 0 metros por segundo. Ele está parado. Então eu falei, meu amiguinho, por favor, fique parado. E a partir daí, você começa a entrar em movimento, e aí nós vamos analisar o movimento do trígono até, nessa escala graduada, né, de 2 em 2 metros, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10, 20, 30, 40, 50 e assim vai. E os intervalos intermediários de 2 em 2 metros, tá ok? E a gente percebe o seguinte, que a gente vai analisar o movimento do trígono. O Christian vai montar uma tabela onde eu vou analisar o movimento do trígono. E eu vou, nessa tabela, colocar 3 colunas. Tempo em segundos, posição em metros e velocidade em metros por segundo. E eu vou usar o tempo como referência. Porque eu vou ter controle aqui, ó. Eu vou ligar o cronômetro, vou marcar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai. Então, acontece com a posição do trígono e a velocidade do trígono. Porque se ele vai entrar em movimento, essa velocidade tem que mudar. A posição do trígono tem que mudar e o tempo também vai mudar. Então, todos os elementos aqui vão ser alterados. 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, ok? Então, nós vamos analisar o movimento do trígono nesse intervalo de tempo, de 0 a 5 segundos. E eu vou completando a nossa tabela aqui. É lógico que vai ter algumas posições aqui que o Christian não vai conseguir desenhar o trígono. Eu vou tentar, quando ele estiver, né, se desenvolvendo aqui no movimento, aí eu vou desenhar o trígono também. Mas eu vou caracterizar cada uma das posições com vocês, tá bom? Então aqui é a minha posição A. Eu vou colocar aqui para você, ó. Posição A. Essa corzinha aqui não tá legal. Eu vou pegar, então, escrever em preto. Posição A. Aí eu peço o trígono, começa a se deslocar. E aí ele vai se deslocando e eu vou analisando. Para o tempo igual a 0 segundos, qual é a posição do trígono? 0 metros. E a velocidade? 0, eu vou escrever em vermelho. 0 metros por segundo. Bom? Para o tempo igual a 1 segundo. Para o tempo igual a 1 segundo, eu vou, lógico, ter minha tabelinha aqui, né? Porque eu vou colocar os valores da minha tabelinha aqui. Então, para o tempo igual a 1 segundo, qual é a posição do trígono? Posição do trígono é igual a 1 metro. 1 metro. E a sua velocidade? A sua velocidade, 2 metros por segundo. Então, na posição, agora, ó, depois de 1 segundo, qual era a posição do trígono? A posição do trígono era 1 metro. Então, só para você ter uma ideia aqui, como a minha escala está sendo caracterizada de 2 em 2, 2, 4, 6, 8, então o trígono, ele parte, então, o 1 segundo, ele vai estar aqui, ó. Para o tempo, de 1 segundo, para o tempo de 1 segundo, a posição do trígono, 1 metro. E a velocidade dele, 2 metros por segundo, tá ok? Aqui o espaço não me permite fazer o desenho, então, mas o trígono está aqui, ó. Ele já está numa posição B. Aqui já é a minha posição B. Aqui, ó. 1 metro. 1 segundo, 1 metro, 2 metros por segundo, tá ok? E o trígono continua se deslocando. Para o tempo, a posição do trígono é 4 metros. A posição do trígono é 4 metros. E a velocidade do trígono?
4, a posição do trígono é 4 metros. E a velocidade do trígono é 4 metros por segundo. 4 metros por segundo. Tá ok? Beleza. Para agora. O tempo. Então, olha só. 2, 4. Então, o trígono vai estar aqui na posição C. Ó. Na posição C, que o meu tempo igual a 2 segundos, para o tempo igual a 2 segundos, a posição igual a 4 metros. Beleza. E a velocidade, 4 metros por segundo. Vamos lá. Beleza. Fechou. Agora, para o tempo, então ele continua se deslocando. Para o tempo igual a 3 segundos, qual é a posição do trígono? A posição do trígono, 3 segundos, 9 metros. Posição do trígono, 9 metros. E a velocidade do trígono, no 3 segundos? 6 metros por segundo. Então, vamos lá. No tempo igual a 3 segundos, a posição dele era 9. 9 está aqui, ó, entre o 8 e o 10, né? 9 está aqui, ó. Então, o trígono ele já vai estar nessa posição aqui. Então, o Christian vai desenhar o trígono agora nessa posição aqui, ó. Ele vai estar aqui, ó. E ele está se deslocando. Dando tchauzinho para você. E ele está indo, se deslocando. Então, na posição 9 metros, posição 9 metros, que é a posição D, posição 9 metros, o tempo igual a 3 segundos. Posição 0 metros. 1 segundo, posição 1 metro. 1 segundo, 1 metro. Posição, tempo igual a 2 segundos. Tempo igual a 2 segundos, 4 metros. Tempo igual a 3 segundos. Tempo igual a 3 segundos, 9 metros. E a velocidade, 6 metros por segundo. Para o tempo igual a 4 segundos, a posição, 4 segundos, a posição 16. Posição agora, 16 metros. E a velocidade, para o tempo igual a 4 segundos, a velocidade de 8 metros por segundo. Acompanhe comigo. São duas coisas, são três coisas que estão variando. Tempo, posição e velocidade também. O movimento uniforme e velocidade não varia. Aqui ela está variando. Tá ok? Então, para a posição 16, 10, 12, 14, 16. Então, aqui, na posição 16, o que acontece aqui? Ó? O trígono está aqui, meu amigo. Aqui eu consigo já desenhar o nosso amiguinho e ele está se deslocando. O trígono está se deslocando. Bolsinho. O trígono. Ele está se deslocando. Então, aqui, para o tempo igual a 4, 16, né? 10, 12, 14, 16. Então, no 16 aqui, ó, na posição 16, eu consigo até escrever o 16 aqui a partir de agora. 16 metros. O tempo do trígono aqui, o tempo, igual a 4 segundos. 16 metros e a velocidade dele
é de 8 metros por segundo. Para o tempo igual a 5, segundos, qual é a posição dele? No 25. Posição do trigo, 25. E qual é a velocidade dele? 25. No 5, 25, 10. 10 metros por segundo. Então, lá no 25, ó, 22, 24, 25. Então, não é aqui, ó, 25 aqui, ó. 25. O Christian vai colocar aqui, ó. No 25 metros, o trigo já está nessa posição aqui. O trigo está nessa posição. A caneta vermelha me atrapalhou aqui, desculpa. Então, aqui o trigo, ele vai... E ele vai se deslocando. O trigo, nosso amiguinho aqui, ele vai se deslocando. Ok? E ele vai, então, para o tempo igual a 5 segundos, para o tempo igual a 5 segundos, aqui, ó, para o tempo igual a 5 segundos, a posição, então aqui é o ponto A, B, C, D, ponto E, aqui é o ponto E, aqui já vai ser o ponto F, 25 metros, e assim vai, tá ok, pessoal? E aí o trigo, ele vai se deslocando ao longo do tempo, tá ok? Então, ele vai se deslocando. Eu vou analisar o movimento do trigo nesse intervalo. Depois, o que o Christian vai fazer? Eu vou querer extrapolar, identificar qual vai ser a posição do trigo depois de 7 segundos, depois de 10 segundos. Eu quero saber a posição e vou querer saber a velocidade do trigo. Tá ok? Então, olha só. Agora vamos analisar o movimento que ocorreu do trigo. Dá para você perceber que como a velocidade variou, não é movimento uniforme? É outra coisa a partir de agora. A posição varia, o tempo varia e seu movimento, que eu vou fazer análise do seu movimento e depois eu vou descobrir onde é que você vai estar lá na posição 40, 50 ou próximo disso, eu vou conseguir identificar, tá bom? E aí, então eu vou fazer o seguinte, quando a gente estava falando do movimento uniforme, o Christian desenvolveu a ideia com vocês da variação da posição em relação ao tempo. E a gente viu que a velocidade era constante naquele momento. Aqui a velocidade varia. Então o Christian vai fazer uma relação entre velocidade e tempo. Então eu vou pegar aqui no intervalo 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5. Então o Christian vai fazer uma análise de intervalos agora. De variação da velocidade em função do tempo. Ok? Variação da velocidade em relação ao tempo. E não esqueçam que variação da velocidade é velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo intervalo de tempo correspondente. Tempo final menos tempo inicial. Aqui vai ser para o intervalo, deixa eu colocar aqui na frente, para o intervalo 0 e 1 segundo. De novo eu vou colocar aqui, velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Assim, tempo final menos tempo inicial. Para o intervalo de 0 a 1. Você vai fazer para todos eles? Sim, vou fazer para todos eles. ΔT. Para o intervalo de 1
a 2 segundos. Para o intervalo de 1 a 2 segundos. Lá a variação da velocidade, que é velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Vou fazer agora para o próximo intervalo, variação do tempo. Variação da velocidade em função do tempo para qual intervalo? De 2 a 3 segundos. De 2 a 3 segundos. Legal. E aí a velocidade final, mais uma, tá? Depois não vou copiar o próximo não. Velocidade final menos velocidade inicial. Tempo final menos tempo inicial. Legal. Próximo intervalo. Eu estou marcando, deixando bem caracterizado aqui o intervalo para vocês, né? Eu poderia pegar esse intervalo e colocar aqui na frente, né? Mas eu preferi colocar aqui o cálculo da variação da velocidade em relação ao tempo nesse intervalo, variação da velocidade em relação ao tempo nesse intervalo, variação da velocidade em relação ao tempo naquele intervalo. E nós vamos agora, variação da velocidade em relação ao tempo nesse intervalo de 3 a 4. E a variação da velocidade em relação ao tempo no próximo intervalo, de 4 a 5. Vou fazer de todos, tá bom? Não vai ficar muito apertado não, pode ficar tranquilo. Aqui vai também, tá bom? Bom, Christian, vamos pegar então a variação da velocidade. Então o Christian vai usar a coluna da variação da velocidade. A variação da velocidade em relação ao tempo, tá bom? É isso que me interessa nesse movimento, caracterizar essa mudança. Então, no intervalo de 0 a 1 segundos, de 0 a 2 metros por segundo. Final menos inicial. Então, eu vou substituir valores agora e vou colocar em azul. Então, vai ser 2 menos 0. Final menos inicial, final menos inicial. 1 menos 0. Tá ok? E aqui eu já vou calcular. Vai dar, ó, velocidade 2 metros por segundo menos 0 vai dar 2 metros por segundo. 2 metros por segundo dividido por 1 segundo. E aqui, 2 dividido por 1 você pode fazer, que vai dar 2, mais metros por segundo dividido por segundo. Segura essa bronca aqui por enquanto, tá ok? Depois eu vou discutir cada unidade de medida com vocês daqui rapidinho. Próximo intervalo. De 1 a 2 segundos. Então é 4 menos 2. 4 menos 2. 4 menos 2 e 2 menos 1. E 2 menos 1. Isso, legal. 4 menos 2 vai dar 2 metros por segundo, dividido por 1 segundo. Mesma coisa. 2 metros por segundo, ok? E vamos guardar essa informação aqui, viu? Eu vou guardar todas essas informações aqui, por enquanto eu não vou fazer nada. Mas você já deve ter uma ideia do que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que fazer uma análise dimensional aqui, para saber o que está acontecendo com essa coisa esquisita que está acontecendo aqui. Metro por segundo, ok? Azul, vamos lá. No próximo intervalo, de 2 a 3, então é 6 menos 4. 6 menos 4, dividido por 3 menos 2. 3 menos 2. E aqui vai dar 2 metros por segundo, dividido por 1 segundo. Christian, mas deu a mesma coisa. Deu. Ainda bem. Metros por segundo, porque está chegando no ponto o que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Vamos fazer mais um. Mais dois. Agora, né, diretão. De 3 a 4 vai ser 8 menos 6. Preto. 8 menos 6. 8 menos 6 dividido por 4 menos 3. 4 menos 3. 8 menos 6 vai dar azul. Vai dar 2 metros por segundo dividido por 1 segundo. E aqui vai dar 2 metros por segundo dividido por segundo.
E por enquanto o Christian não vai fazer nada. Depois eu vou substituir a unidade de medida que eu quero discutir com vocês. E aqui, de 4 a 5 segundos, então vai ser 10. Substituindo o valor, vai ser 10 menos 8. 10 menos 8. Acompanha comigo. 10 menos 8. Dividido 4. Azul vai dar aqui de novo 2 metros por segundo em 1 segundo, que é igual a 2 metros por segundo. Opa! Tá ok, pessoal? Olha só, mas que tempo variasse, posição variou, velocidade variou, tem uma coisa aqui que não variou, é constante. E foi essa relação velocidade, variação da velocidade em relação ao tempo, variação da velocidade em relação ao tempo, variação da velocidade em relação ao tempo, variação da velocidade em relação ao tempo. Em todos os casos deu o mesmo valor. Eu vou fazer então agora a análise dimensional. Uma observação. Depois eu vou apagar essa observação. Eu vou fazer aqui uma OBS. E a minha preocupação é fazer uma análise dimensional. Análise dimensional. Então eu vou fazer só análise dimensional. O Christian vai fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, 2 metros por segundo, vou colocar dentro de um colchete, porque eu vou fazer análise somente do colchete. O 2 é um valor numérico que não vai sofrer alteração nenhuma. Mas o que eu quero fazer é a análise dimensional do que está dentro do colchete aqui, ó. Metros por segundo. E aí a gente vai ter que fazer o seguinte, fazer uma análise. Metro é um número associado à unidade de medida de comprimento, e o segundo é a unidade de medida de tempo, por tempo. Então eu tenho sempre um número, uma fração de 2, aqui ó, eu tenho uma fração, metros por segundo, que são valores numéricos, e dividido ainda outra fração por esse segundo aqui. Eu vou ter que usar uma regrinha da matemática, que é aquela regrinha da divisão de duas frações. A divisão de duas frações. E quando a primeira fração está bem nítida, mas a segunda também está nítida. Que é segundo dividido por 1. Então o que você observa aqui? Na verdade, a divisão aqui, né, eu vou colocar aqui, ó, igual, e vou representar o sinal de divisão aqui, mas é a primeira fração, metros por segundo, dividido pela segunda fração, segundo por 1. Segundo dividido por 1. O 1, mas como é que você sabe que o número 1 está ali? O número 1 é o parceirão, o número 1 é o chapa, o número 1 é o cara parceiro, que ele está em todo lugar na hora que você precisa. Ele pode estar dividindo o segundo, ele pode ser o expoente do segundo, ele pode ser um número que esteja multiplicando o segundo, e ele favorece o amigo. Segundo dividido por 1, segundo. Segundo elevado a 1, segundo. 1 vezes segundo. Então, o número 1 é o parceiro, porque ele valoriza o amigo. Não é igual ao zero, né? Porque qualquer número que você multiplica por zero, dá ele. Qualquer número que você coloca o expoente zero, dá o número 1, parceiro, só. E dividir por zero, ele é egoísta, ele é chatinho, ele não aceita dividir por zero. Imagina que vai dividir por mim. Nada é. Você vê como é que o zero é um número que não é parceiro, que não é amigo de ninguém, só do número 1, não tem como. E o número 1 é parceiro de todo mundo. E quando você tem uma divisão de duas frações, você mantém
a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Multiplica pelo inverso da segunda fração. Metro vezes 1, metro. Segundo vezes segundo. Ah, Cristian, eu não sei. Vamos fazer aqui, ó. Segundo vezes segundo. Expoentes de mesma base. O que você faz? Você tem a base e soma os expoentes. Cara, que deu metros por segundo ao quadrado. Deu metros por segundo ao quadrado. Na verdade, o que deu aqui foi unidade de comprimento por tempo ao quadrado. Se você quiser representar, utilizando as letrinhas da análise dimensional, é L dividido por Tzão ao quadrado. Ou, ainda se você preferir, usar a simbologia, né? L vezes T menos 2, a representação dimensional. Mas eu vou ficar com esta representação aqui, ó. Metro por segundo ao quadrado. Então, Cristian, 2 metros por segundo. Isso daqui vai ser substituído agora. Vai ser substituído por 2 metros por segundo ao quadrado. Esse carinha aqui vai ser substituído agora. Ele vai ser substituído por 2 metros por segundo ao quadrado. Mas agora eu sei de quem que você está falando. É mesmo? Ah, que legal! 2 metros por segundo ao quadrado. Então de quem que eu estou falando? Diz aí para mim. Vai, dá um berro aí. Dá um sinal de fumaça. Coloca no chat para mim. De quem que o Cristian está falando aqui? 2 metros por segundo ao quadrado. E por fim aqui, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, olha só, o trígono, ele está se deslocando, ele vai caminhando aí. Na próxima aula, a gente vai usar o mesmo diagrama para caracterizar o movimento. Que tipo de movimento é esse? Mas o que está lá no começo do título da nossa discussão. Eu vou apagar esse elemento, porque eu não preciso mais dele, já fiz a análise dimensional. Cristian, não apaga não, pô, eu estou copiando. Calma aí, meu amigo, o vídeo é gravado. Então você pode retornar o vídeo e entender o que está acontecendo. Agora, meu amigo e minha amiga, vem comigo. ΔV dividido por ΔT. Variação da velocidade em função do tempo. Variação da velocidade em relação à variação do tempo. A variação da velocidade no mesmo intervalo que ocorre a variação do tempo. O fenômeno físico. Variação do tempo, variação da posição, variação da velocidade. E o Cristian fez uma análise com variação da velocidade em relação ao tempo. Por que eu escolhi essas duas colunas e não escolhi a outra? Porque no movimento uniforme eu só tinha duas colunas, posição e tempo. E aí eu tinha que usar aquelas duas colunas. Como aqui apareceu a terceira coluna, que é a variação da velocidade, eu vou fazer uma análise em relação a essa terceira coluna que apareceu agora. E aí eu observo o seguinte, que aparece no fenômeno dos três elementos aqui que aparecem, tempo, posição e velocidade, aparece um quarto elemento aqui, ó, que é a relação em relação ao tempo, que é a relação da velocidade em relação ao tempo. Não esqueçam, né, que a equação da velocidade é deslocamento em relação ao tempo. Sempre em relação ao tempo, que é a grandeza física que nós não temos controle sobre ela. Deslocamento, eu tenho controle. Velocidade, eu tenho controle.
mas eu não tenho controle em relação ao tempo. Eu liguei o cronômetro e ele só tem uma chance. 0, 1, 2, 3, 4, se for em segundos, se for em horas, se for em minutos, assim vai. E nem preciso do cronômetro para marcar o tempo. Eu estou com um cronômetro ali na tela do meu computador que está mostrando para mim quantos minutos já foram minutos de aula, ok? Isso para chegar no máximo, no max da nossa aula agora, que variação da velocidade em relação ao tempo der um nome para esse fenômeno. Como você tem um nome, eu tenho o meu nome, Christian, e como todos os alunos na lista de presença têm o seu nome, como seus pais têm o seu nome, o fenômeno físico foi você. Você foi concebido pelo papai e pela mamãe. Você foi desenvolvendo, na média, 9 meses. Tem alguns que nascem um pouco antes, mas 9 meses. O fenômeno físico, o fenômeno biológico foi acontecendo. A partir do momento da sua concepção com papai e mamãe, você foi se desenvolvendo, você, fenômeno físico. E aí eles foram escolhendo um nome para você ao longo do tempo, foram escolhendo. E aí, de repente, nasce, depois de 9 meses, o Christian. O meu nome era para ser Cristiano. E foi registrado como Christian. Mas não mudou a pessoa por causa disso. A pessoa nasceu. Era eu. Poderia se chamar outro nome. Poderia ser Antônio. Poderia ser Marcos. Mas o meu pai escolheu Christian no cartório. Ele deixou minha mãe no hospital comigo e ele foi registrado no cartório. E aí, ao invés de ser Cristiano, meu pai falou que nada, vai ser Christian. E ele colocou Christian no meu nome. Então, eu não sou uma pessoa diferente porque o meu nome é Christian. O fenômeno físico já foi concebido. Eu sou uma pessoa diferente pelo caminho que eu escolho, mais ou menos. Essa teoria já não acredito mais, não. É o caminho que está programado para que eu ache que eu tenha escolhido. Eu acredito nisso. Não tem essa de você escolher o seu caminho. Já está tudo programado. Eu estou aqui conversando com você e você me ouvindo porque está programado para que nesse dia você assista a minha aula. Que pode ser exatamente um dia após essa gravação, como pode ser daqui a 1 ano após essa gravação, que pode ser daqui a 10 anos após essa gravação. Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas está programado, você pode ter certeza disso, que um dia você pegou e assistiu esse vídeo. Não foi porque você escolheu assistir esse vídeo, porque você poderia ter esse vídeo nesse momento. Porque está programado de você me conhecer e eu poder atingir você com a minha filosofia, com a minha discussão em relação à física. Tá ok? E esse fenômeno físico que é você tem um nome. Tem um nome de aceleração. Dê uma olhada na minha aula que eu falo sobre o conceito de velocidade. O fenômeno físico é o deslocamento em relação ao tempo. Acabou. A velocidade é o nome que se dá ao fenômeno físico. A aceleração é o nome que se dá ao fenômeno físico. Você tem que entender são média. Eu não vou escrever média porque tem o mesmo valor. Eu não estou calculando uma média. Eu não estou somando os valores e dividindo pela quantidade. Não tem nada a ver. Essa palavra média, ela é confusa. Essa palavra nos confunde. Porque o valor, o significado de média que você usa da matemática, não é esse o significado físico. Não é esse. Então, é um valor de intervalo. A aceleração teria que ser assim, olha só que legal. Aceleração neste intervalo. Aceleração neste intervalo. Aceleração neste intervalo. Aceleração neste intervalo. Aceleração que não é uma média, não tem nada a ver. Que é uma aceleração nesse intervalo. Poderia ter um outro movimento que a aceleração poderia ser outra no outro intervalo? Sim. E aí seria chamado de velocidade, de aceleração média. Ah, sim, só porque
deram um nome. É um nome só, entendeu? Mas eu acho que, tudo bem, eu vou colocar aceleração média, respeitando aí os livros, né, e os físicos que são grandes, têm um conhecimento muito maior que o meu, né? Mas eu não concordo com a palavra média. É aceleração. Não é para mostrar a diferença entre a aceleração instantânea. Porque a aceleração instantânea é outra coisa. Não é calculada desse jeito. É não instante. Não é no intervalo. Naquele ponto. Se é naquele ponto, é aceleração instantânea. Aí você escreve aceleração instantânea. E somente a palavra aceleração. Não precisa ser aceleração média. Aceleração. Depois a gente vai ver que como o deslocamento, como velocidade e como aceleração, ela acontece em uma dimensão, em duas dimensões e em três dimensões. Aí vai ter a aceleração vetorial. Tem deslocamento vetorial, velocidade vetorial e aceleração vetorial. Por que desses nomes? Porque você já está no novo patamar, que é as dimensões. Uma dimensão, duas dimensões e três dimensões. Porque grandezas físicas derivadas como velocidade e aceleração, e grandeza fundamental como deslocamento, né, porque é só uma unidade de medida, são elementos vetoriais. Porque precisa não só do módulo, eu estou discutindo módulo, mas direção horizontal. Horizontal. Sentido para a direita. Isso daqui é uma grandeza física, que vai ser um outro assunto de uma nossa próxima aula. Tá ok, pessoal? Um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. O nosso objetivo era atingir o conceito de aceleração média e atingimos o conceito de aceleração média. Como é que nós atingimos o conceito de aceleração média? Através do nosso coleguinha do trígono. O trígono ele vai continuar o movimento dele e na próxima aula a gente vai saber aonde que ele vai estar. Mas ele vai estar se deslocando aqui, ok? Eu vou aproveitar esse quadro na próxima aula, já com os valores de velocidade e já sabendo o valor da aceleração, e eu vou caracterizar com vocês, a partir de agora, um movimento uniformemente variado, ok? Então, analisa o que o Christian estabeleceu como sistema de referência, volta na ideia do Galileu, sistema de referência, a origem da posição, depois deslocamento, velocidade, intervalos de tempo, depois o sistema de referência, ele ocorreu deslocamento retilínea, porque só estou trabalhando com uma dimensão, mas não precisa ser em uma dimensão apenas, né? Porque aqui o movimento no eixo X, no deslocamento em X, pode ser ir para frente e para trás, então em uma dimensão. Ok? Mas o que eu queria caracterizar era justamente essa contribuição aqui, ó, física, contribuição física, que é a variação da velocidade em relação ao tempo, que nos deu o conceito de aceleração. E aqui não é de propósito, deu valores de aceleração iguais para intervalos diferentes. É uma característica do movimento uniformemente variado. Aceleração constante. Depois que a gente for progredir com o movimento do trígono além dos 50 metros, você vai ver que a aceleração vai ser sempre a mesma. Christian, cadê um fenômeno? Me diz um exemplo em que aparece aceleração constante. Álcool gel. Aqui, a minha garrafinha de álcool gel aqui. Nós estamos no momento de pandemia, então aqui, álcool gel. Então o Christian também está utilizando. Mas um momento em que a aceleração é constante é a aceleração do álcool gel. Velocidade inicial, 0. Eu tenho uma determinada altura inicial. A 0. Aí eu solto. Eu solto esse objeto e a partir do momento que eu solto esse objeto, ele entra em movimento e a velocidade dele vai aumentando cada vez mais. A velocidade dele vai aumentando cada vez mais. E aparece depois, eu posso calcular, se eu tirar uma foto estereográfica, então eu posso tirar a posição desse objeto em cada quadro e medir o tempo.
E eu vou descobrir que ele vai aparecer nesse objeto como todos os objetos que são simplesmente lançados, né, soltos, próximo da superfície da Terra, vai aparecer um valor numérico aqui, ó, 9,8, 9,8, 9,8. Só que eu estou falando em uma casa decimal, mas é 2, 3 casas decimais, eu só estou fazendo um comparativo. 9,85, 9,82, não sei, mas é 9,8, 9,8 metros por segundo ao quadrado, 9,8 metros por segundo ao quadrado, 9, quem é o 9,8 metros por segundo ao quadrado? Newton, é o jeito da gravidade. Que aí Isaac Newton desenvolve a teoria da gravitação universal e o 9,8, 9,85. Hoje já tem 3, 4 casas depois da vírgula. Mas foi Newton, utilizando as ideias de Galileu, que ele chega na gravitação universal. E aí ele vai discutir por que os objetos se movimentam e como é que ocorre o movimento desses objetos no espaço, através da atração gravitacional. Gravidade. O conceito gravitacional. Que depois ele é modificado por Einstein. Mas Newton coloca que massa atrai massa, no valor proporcional entre os seus valores de massa e inversamente proporcional à distância entre esses objetos. Que é a gravitacional. Olha só que coisa linda que vem por aí, meu amigo. Olha só que coisa linda que vem por aí. Então isso daqui é fenomenal. Isso daqui é Galileu. Isso daqui é Copérnico. Isso daqui é Kepler. Isso daqui é Giordano Bruno. Isso daqui é a partir dos gregos, que vem com os espartanos lá dos 300. Adoro aquele filme. Pessoal, um grande abraço para vocês. Espero que vocês estejam bem. Espero que estejam acompanhando a minha aula. E coloca as mensagens no chat. E agora, por favor, manda mensagem para mim no meu canal Física, canal no YouTube. Facinho, Prof. Christian Paterniani. Christian Paterniani, com N e espaço. Christian Paterniani. Tá ok, pessoal? Falou, valeu? Chique no último. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula, tá ok? Valeu, um prazer estar aqui com vocês. Tudo de bom e mandem mensagens lá no chat, tá ok? Valeu, um abraço.